Gente, a vida é uma coisa muito louca, né? Eu tô sumida por aqui porque eu tô vivendo muitos processos intensos. E a viagem, ela é um turbilhão de emoções que, assim, eu costumo dizer que eu vivo em um mês. Eu não, né? Acho que todos os viajantes. A gente vive em um mês, coisa que a maioria das pessoas levaria 1, 2, 5 anos de vida pra viver. É muito louco. E assim, nesses últimos dias eu tenho tido presentes muito bonitos do universo, sabe? Nesses últimos dias eu tenho tido feedback de pessoas que eu cruzei no caminho e que de alguma forma uma mensagem, uma conversa, alguma coisa, uma troca sincera que eu tive com essas pessoas. Foi algo que contribuiu muito na jornada delas. E eu tava aqui agora lendo um desses feedbacks e eu sou mole, eu sei, eu chorei. Porque às vezes a gente não sabe o poder que a gente tem na vida das pessoas, sabe? O poder que a gente tem de ter uma troca sincera, de dar uma opinião, um depoimento, mas acho que é mais isso que eu faço, de falar sobre a minha forma de ver o mundo, a minha forma de ver as coisas. E às vezes eu acho que eu tô falando sozinha, e às vezes pode ser que esteja. Mas muitas vezes tem gente escutando, e é muito louco quando você percebe a proporção desse impacto que você tem na vida de alguém, sabe? É muito massa saber que aquele pontinho de luz que eu aprendi a ser lá no Lar dos Orixás continua vivo, mesmo que eu não esteja dentro do terreiro. E assim, é uma responsabilidade muito grande também, sabe? Porque o mesmo poder que as palavras têm de construir algo na vida de alguém, de ajudar, de ser ali parte do processo da pessoa, também tem de destruir. Durante a minha vida, eu escutei muitas palavras que não me destruíram, mas naquele momento me atrapalharam muito. Eu. Nossa, essa história é antiga. Quando eu tava no ensino médio, eu sonhava em fazer faculdade de Direito. Sonhava, sonhava. Era, tipo, meu grande objetivo de vida. No segundo ano do ensino médio, eu fui para a faculdade de Viçosa, ali a Universidade Federal. A gente ficou 7 horas dentro de uma van para conhecer como que era uma universidade pública. E o mais louco, olha isso, gente, no mundo de internet, né? Como que a gente vive numa bolha. Eu não sabia que existia a possibilidade de fazer faculdade, graduação, nível superior, de graça. Eu achava que tudo tinha que pagar. Até que eu cheguei lá na UFV, uma professora levou a gente e eu descobri que tinha sim essa possibilidade da graduação gratuita, que tinha auxílio moradia, auxílio alimentação, que dava para morar ali dentro da universidade mesmo. E assim, isso me encantou, brilhou meus olhos, porque eu já tinha o sonho de estudar. E quando eu descobri que dava para fazer isso dentro das minhas possibilidades, foi muito louco. Nossa, tá passando uma moto ali agora. Não sei se vai atrapalhar o áudio. E eu voltei pra minha escola com muita sede, com muito gás de fazer a prova do Enem. Eu já tinha. Nossa, eu já tinha pesquisado tudo como é que fazia. E quando eu voltei pra minha escola, falando toda empolgada que eu ia fazer faculdade de Direito, um professor me pediu pra pesquisar no Google a loja Submarino, que era uma loja que vendia livros, acho que deve até existir Submarino até hoje, o preço dos livros de direito. Aí ele foi lá, eu pesquisei, ele mexeu no filtro, colocou do mais caro. Eu lembro que os livros estavam tipo 300, 400 reais. E ele colocou o filtro do mais caro e me perguntou se eu achava mesmo que direito era pra mim. Porque, beleza, que a faculdade era de graça, tinha onde morar, onde comer, mas eu ia ter pelo menos 10 disciplinas por semestre e para cada disciplina eu ia precisar comprar um livro. Então, aí ele me perguntou se eu achava que a faculdade de Direito realmente era pra mim. E eu, inocente na época, eu acho que o que mais me magoou nessa história foi que eu não consegui responder. Eu fiquei chateada, eu fui pra casa, eu chorei, que é assim que eu lido com as minhas coisas, porque eu sou filha de Oxum, eu fico chateada, eu choro. Não chorei na frente dele, mas eu fui pra casa e chorei. E aquilo me derrubou, me tirou o gás, assim, sabe? E só que depois serviu de combustível também. Porque assim como ele, várias outras pessoas que me desincentivaram, que falaram que eu não era capaz, que aquilo não era pra mim, fizeram
se transformaram em combustível real. Eu peguei toda essa raiva, toda essa revolta que eu tinha. Muita gente fala que é direito por amor. Meu foi na base da raiva. Porque eu estudei revoltada com aquilo que eu vivia. E eu falava, gente, que quando eu formasse na faculdade, eu ia imprimir o meu diploma. Eu ia escrever de caneta vermelha atrás dele. Você estava errado. Você estava errada. E eu ia mandar para o endereço de 3 pessoas que falaram que eu nunca conseguiria. E o mais louco é que essa raiva, essa coisa toda me motivou muito a estudar. Eu lembro que eu virava a madrugada estudando. Me sentia extremamente culpada quando eu estava cansada do trabalho, não conseguia estudar. Era, nossa, uma situação muito desesperadora, muitas camadas. Só que assim, eu me formei na faculdade de Direito, tinha outras prioridades, não estava mais alimentando tudo isso. E depois que eu terminei a faculdade, passou mais ou menos 1 ano e meio. Eu tava em Cuiabá com uma pessoa que eu gostava muito. E eu tava numa. Gostava, não gosto ainda. E eu tava numa livraria. E essa pessoa me viu encantada com os livros e tudo, que nem criança olhando os livros. E tirou uma foto. Tirou uma foto sem que eu percebesse e me mandou essa foto. E quando eu olhei aquela foto, eu me lembrei de uma outra história, de uma outra pessoa que também tinha me desincentivado. Essa pessoa, a gente tava numa discussão, essas discussões idiotas de Facebook, na época que eu brigava no Facebook. Era uma discussão sobre os shows que teriam na cidade, numa festa tradicional da cidade. E eu ia trabalhar nessa festa. Eu tinha uma lan house na época. Quem me conhece dessa época vai lembrar da lan house. Eu tinha uma lan house e como o movimento estava muito fraco, a gente ia abrir as portas da lan house à noite para vender bebida na festa. Então era muito do meu interesse que a festa fosse muito bem, tivesse muita gente. Nossa, tá passando um avião agora. É moto, é avião, é isso, é isso. E quando eu... Nossa, esse vídeo vai ficar muito longo, já tá com 7 minutos. Mas enfim, quem achar interessante vai assistir. Quando eu tava lá nessa lan house que eu ia abrir pra vender bebida, esse cara começou a comentar coisas no Facebook, tipo, nossa, que show ruim, que show porcaria que vai ter esse ano lá na cidade e tal. E eu fiquei muito chateada, porque assim, eu tava ajudando a divulgar a festa. Aí, assim, como boa adolescente de 17 anos que eu era, o que que eu fiz? 17, nossa, que eu devia ter uns 15, 16 nessa época. Fui lá no Facebook e falei, fulaninho, não coloquei o nome, só coloquei fulaninho, falando que a festa vai ser uma porcaria e parará pererê. Eu acho engraçado que pra ajudar a cidade nunca chega, mas quando é pra atrapalhar, vem a galope. Falei alguma coisa tipo isso. E é óbvio que o fulaninho, que era tipo, nessa cidade que eu morava, pouca gente nessa época, né? Claro que hoje deve ser diferente. Pouca gente passava pra faculdade, pouca gente estudava. A lei era, filho de pobre vai pra fábrica de costura trabalhar, filho de rico estuda. E era isso. E como a maioria das pessoas era pobre, todo mundo terminava o ensino médio quando terminava e ia pra fábrica de costura ou ia trabalhar em alguma outra coisa. E esse cara, ele era bem famosinho na cidade, todo metido a intelectual, porque ele tinha passado num curso em alguma faculdade federal, com uma boa qualificação lá, com uma boa colocação. E as pessoas, tipo, meio que tinham ele como inteligente da cidade. Quando a pirralha lá do ensino médio começou a falar mal dele da internet, o que que ele fez? Ele me manda um textão desse tamanho, me esculhambando no comentário da minha publicação, todo intelectual, como daremos nomes aos bois e parará pererê, eu só disse isso porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, todo estufado, que nem um pavão. Ah, o que que eu fiz? Como boa ariana que eu sou, fui lá, comentei de volta. Ele me mandou um texto assim, eu mandei um texto assim. E assim virou entretenimento da cidade. Era uma cidade super pequena, todo mundo tinha Facebook, todo mundo começou a acompanhar. Os famosinhos da cidade tudo começaram a comentar e, tipo... Só que ninguém conseguia sustentar a discussão, porque desde essa época eu era muito boa de debate. Chegou um momento que esse menino tava passando vergonha, porque ele não conseguia discutir comigo. E tava feio, porque eu era a menina que saía pra balada, que ninguém dava nada. Eu era a Miss da cidade, porque eu tinha ganhado um negócio lá do concurso da Miss. E eu, tipo, tinha lan house pra vender bebida na festa. Tipo, eu era uma Zé Ninguém. E o cara era o metido intelectual. Como assim ele perdeu a discussão pra mim?
Aí foi nesse ponto que ele fez uma coisa feia. Ele começou a me atacar pelo lado pessoal. Aí ele falou que se eu colocasse bar de bêbado na porta da casa dele, que ele ia chegar metendo o pé em tudo, tipo, dizendo que a minha forma de ganhar a vida era vendendo cachaça pra bêbado, tipo, tentando me diminuir, sabe? E num determinado momento dessa discussão, que foi quando a discussão acabou, ele me disse que enquanto eu sentava na calçada e fazia as unhas, e realmente eu fazia a unha todo dia, eu adorava fazer unha na época. Enquanto. Ai, bateria. Não, tá gravando ainda. Enquanto você senta na calçada e faz as unhas, eu leio livros. Isso vai me levar a algum lugar e eu vou ser alguém. Enquanto você vai terminar atrás de um balcão me servindo ou com a barriga encostada num fogão cozinhando para macho. Esse cara me falou isso e isso bateu tão forte. Não deveria bater porque ele era um idiota, mas bateu tão forte que eu não respondi. Eu parei de discutir, as pessoas começaram a me mandar mensagem, tipo, e aí, fulano falou isso, você não vai responder? Eu falei, não, eu vou responder pra ele com a minha vida, com o que eu vou viver. A minha resposta pra ele vai estar na vida, não vai estar aqui no Facebook. E acabou que o tempo passou, o bonitinho que era metido e inteligente nunca terminou a faculdade, vive a mesma vida de merda de sempre. Eu me formei em Direito, me tornei advogada e parará pererê. Só que eu me esqueci completamente. Essa história que foi meu combustível por muito tempo, porque eu queria provar pra ele que ele tava errado, eu me esqueci com o tempo, porque eu tenho isso. Às vezes eu tô com muita raiva da pessoa e passa um tempinho e esqueço. Foi embora. E foi muito louco, porque quando essa pessoa especial tirou essa foto, a única coisa que eu pensei na hora foi, nossa, agora eu leio livros. E foi então que eu lembrei da história. E foi então que eu percebi que já tinha passado mais de um ano que eu tinha me formado e eu nunca tinha mandado a cópia do meu diploma pra ninguém. E assim, beleza, eu acho que essa conversa toda começou por outro assunto, né, gente? Isso aqui não tem script nenhum, só tô lembrando e tô falando. Mas basicamente o que eu tava refletindo hoje era sobre isso. O poder que a gente tem na vida das pessoas, sabe? O poder que uma palavra tem de ou destruir ou de ferir muito uma pessoa, ou de ajudar muito, de fazer com que aquela pessoa veja um ângulo da vida que ela não tinha visto ainda. De ser luz de verdade na vida das pessoas, sabe? Não me sinto, mais especial e mensageira da luz porque eu estou falando uma coisa que a pessoa precisava ouvir e tal. De repente eu sou só um instrumento. De repente tem algo muito maior. E isso acontece muito no tarô também. Que às vezes vem umas revelações muito fortes. E eu sinto que eu sou um instrumento. Eu sou um instrumento para que a pessoa receba aquela mensagem que ela precisa receber naquele momento. E é muito bom ser esse pedacinho de instrumento nas mãos do universo, sabe? Eu fico muito feliz com isso. Era isso. O papo de hoje é aleatório. É porque eu tava aqui chorando, emocionada, e eu quis compartilhar com vocês. Mas me contem aí nos comentários se você já foi instrumento de luz ou se você já proferiu palavras ruins pra alguém. Se você se arrepende disso ou se você quer fazer mais disso. Se alguém já fez isso na sua vida. Bora trocar essa ideia.